escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Presbiteriana de Três Riachos, chegando aqui para mais uma vez lhes trazer um recado da Escola Bíblica Dominical. Você sabe, estamos estudando o Evangelho de João, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Na última aula, ministrada pelo diácono Leandro, ele foi até o capítulo 13 e se estendeu na sua mensagem até o versículo 11. De sorte que nesse mês de março, quando assumo também a direção das aulas, nós vamos prosseguir, indo então do capítulo 13 a partir do versículo 12. E iremos seguindo versículo por versículo, como você tem acompanhado aí nas nossas aulas. Então você pode pegar sua Bíblia, você abre em João capítulo 13, a partir do verso 12. Iremos então estudar esse texto nesta ocasião. Mas antes, porém, vamos a uma oração pedindo a direção de Deus. É muito importante orarmos antes de estarmos lendo a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos conduza à verdade, nos dê luz. Então, onde você estiver, acompanhe esta oração que nós faremos agora. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para abrir as Escrituras Sagradas e tirar dela o recado para a nossa vida. Queira Deus que o texto de hoje venha de encontro às necessidades dos nossos queridos irmãos que acompanham esses estudos da Escola Bíblica Dominical. Fala aos seus corações. Também nesse instante possa estar se desligando de todas as preocupações lá fora, tão somente para se concentrar no estudo da Palavra de Deus e assim aprender mais de Ti. O Teu desejo, Pai, é que nós cresçamos não só na graça, mas também no conhecimento de Cristo Jesus. Permita que esta seja uma ocasião oportuna para haver este crescimento no conhecimento das coisas de Deus e da santa vontade do Senhor. Pedimos por todos os nossos queridos alunos, todos aqueles que nos acompanham nessas aulas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E enquanto você vai procurar aí na sua Bíblia o texto de hoje, a gente ouve uma canção e você, depois dessa canção, continua conosco para, na sequência, termos então o estudo desta ocasião. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas
fraquezas, Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. E depois, então, desse estudo, irmãos, vamos ao texto de hoje. Nesse texto de hoje, nós lemos assim, que o Senhor Jesus disse: vós me chamais mestre, Senhor, e fazeis bens, porque eu sou. Eu sou. E nesse texto, eles estão sendo desafiados a reconhecer Jesus em toda a sua amplitude, como Senhor e como mestre. E isso é um desafio também para você e para mim. Como nós temos visto Jesus hoje? Como um grande filósofo, o nosso amigo do coração, um homem muito inteligente, um profeta inigualável, um milagreiro? Como vemos Jesus hoje? Será que temos também visto Ele como nosso Senhor? E como o mestre, aquele que nos conduz à verdade dia a dia? Queira Deus que sim, que você esteja vendo o Senhor Jesus como também mestre e Senhor. Ora, diz ele, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, assim vós também deveis lavar os pés uns dos outros. É notável, irmãos, esse desafio de Jesus à humildade. Conta-se que o grande homem de Deus, notável expositor bíblico, pastor por mais de 25 anos de uma grande igreja e também professor na Universidade de Bíblia, o Dr. Carroll, ele tinha uma casa bonita, ampla, confortável, mas ele se preocupou em construir um quarto que tinha acesso pelo lado de fora da casa. E esse quarto ele denominou o quarto do profeta. E esse quarto era reservado para todos naqueles tempos antigos. Havia muitos evangelistas peregrinos que saíam de cidade em cidade pregando o evangelho. Havia também os colportores, que eram aqueles homens que saíam com a mala cheia de Bíblia, distribuindo Bíblia de cidade em cidade, pessoa em pessoa.
E ele pensou nessas pessoas, às vezes passando por ali, cansados, desejosos de um lugarzinho para ficar, descansar, repousar, refazer as suas, construiu esse quartinho, que ele chamou o quarto do profeta. E então conta-se que, certa ocasião, um evangelista passou por ali. Estava muito cansado, tinha caminhado muito, naqueles tempos muitos faziam peregrinações a pé, e estava com as suas botas todas enlameadas. Então, para não sujar lá o ambiente do quartinho, ele deixou as botas ali embaixo, na entrada da casa, e foi para o seu quartinho descansar. Mas ele pensou, tenho que levantar cedo para continuar minha jornada, mas antes tenho que limpar minhas botas, que estão todas enlameadas lá fora. E qual foi a sua surpresa quando ele chegou lá e encontrou as suas botas nas mãos do Dr. Carroll? E o Dr. Carroll já tinha tirado todo aquele barro, limpado perfeitamente, tinha passado graxa e agora estava dando um brilho lindo naquelas botas. O evangelista ficou apavorado. Não, Dr. Carroll, o senhor não deve fazer isso. Como o senhor, um grande homem, limpando as minhas botas, deixa que eu faça. E o Dr. Carroll disse, meu amigo, deixa estar. E deu um sorriso bonito, assim, um sorriso generoso. Deixa estar, diz. É um prazer lavar os pés dos santos de Deus. É um prazer cuidar de você. Aquele homem demonstrou uma linda humildade com este ato. Por sendo um homem famoso, conhecido, apreciado, estava ali de manhã cedo, limpando as botas de um homem de Deus. De um homem de Deus. Fez isso imitando Jesus, aquela humildade que o Senhor tinha. Mas o Senhor Jesus disse, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês possam também fazer. Aquela casa que Jesus estava, vocês lembram? Vocês leem a história nos outros evangelhos? Os discípulos foram enviados à cidade para buscar um lugar onde eles iriam celebrar a última Páscoa. Esse lugar pertencia a alguém. Não sabemos se a pessoa alugou o cômodo para Jesus e os discípulos daquele dia, mas uma das atribuições do proprietário da casa, já que a casa era cedida, ou era emprestada, ou era alugada, não sei, mas um dos deveres dele era deixar ali um escravo, um servo para receber as pessoas, porque todos iam a pé, com as suas sandálias, cheio de poeira ou até de lama, e esse escravo lavava os pés da pessoa, dava um beijo, e com isso estava dizendo que aquela pessoa era muito bem-vinda àquele lugar, àquela casa, àquele local. Então Jesus toma a função de um escravo, Jesus toma a função de um servo, e ele mesmo, ele tem que tirar a sua túnica, se cingir com um pano, pegar uma bacia com água, a toalha e lavar 24 pés. Lavar 24 pés. Um trabalho exaustivo, porque ele também estava caminhando, ele também estava cansado. Mas ele faz esse trabalho de escravo, de servo, para dar exemplo. Como ele disse, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também possam fazer. Há atos, irmãos, na Bíblia, que não são impostos. Há atos também na vida social nossa que não são impostos, mas a gente acata aquele simbolismo que aquele ato representa. Por exemplo, se nós vemos a bandeira do Brasil, ela representa a nossa pátria e nós, respeitamos ali. Se ouvimos o hino nacional, alguns põem a mão no peito, com respeito, é o hino do Brasil. Se vemos alguém com um uniforme, um militar com um uniforme, por exemplo, do exército, nós reconhecemos por trás do uniforme a autoridade dele e como uma pessoa que merece nosso respeito. Também na Bíblia há atos, há simbolismos por trás de atos. Por exemplo, a Santa Ceia. Nós temos ali, representando o corpo de Jesus, o pão, representando seu sangue, o vinho. E nós, quando celebramos a ceia, nós relembramos, então, o que Jesus fez. Morreu por nós na cruz, deu a sua vida.
E a Bíblia diz também que, também ensina que no batismo usamos a água. Não que a água tenha efeitos milagrosos, que aquela água tem uma magia por trás dela, que ela vai limpar a pessoa do mal, do pecado. Mas ela representa, sim, aquela limpeza espiritual que Jesus faz quando entra na nossa vida. A purificação que Ele nos dá. Então há atos na Bíblia, há coisas aí na vida social nossa que representam verdades e que estão por trás daquele gesto, como no caso agora desse que vemos aqui, Jesus lavando os pés. Era serviço do escravo para dizer que a pessoa era muito bem-vinda à casa. E nesse sentido, Jesus estava dizendo que os discípulos eram bem-vindos àquele local onde eles iam celebrar a ceia, e fez isto representando também atrás desse gesto a sua humildade. Há uma mensagem. Na Santa Ceia, a mensagem é que todas as vezes que nós comemos aquele pão e bebemos aquele vinho, nós anunciamos a volta do Senhor Jesus. Fazemos isso até que Ele retorne. Estamos também, através daquele gesto, pegar o pão, tomar o cálice, pregando uma palavra, anunciando uma verdade, até que Ele venha. Vai acontecer isso. Sempre lembrando na ceia a volta de Jesus. Então, por trás de lavar os pés, estava uma lição profunda de humildade. Existem atos que são, sim, de natureza moral. Por exemplo, quando o apóstolo Tiago disse que a religião verdadeira é visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, ele estava falando de um gesto, de algo que eu faço por Jesus. Assim como Jesus lavou os pés, eu também posso fazer uma visita a alguém. Eu posso ir no hospital orar para um doente. Eu posso dar uma cesta básica para uma família que está carente. E através desses atos de bondade, mostrar o amor de Deus pelaquela pessoa. Então, neste ato do lavar dos pés, Jesus estava dizendo, vocês são bem-vindos. E com toda a cordialidade os acolheu naquele ambiente onde aconteceria a última Páscoa. É claro, irmãos, faz parte de um tempo de costumes da época. Hoje, ninguém mais faria isto, né? Ninguém mais estaria lavando os pés das visitas. Se você chegasse a fazer isso por uma visita que foi à sua casa aí, se você dissesse que ia lavar os pés dessa pessoa, ela tomaria isso como um insulto. Está me chamando de sujo, de imundo, que eu não tomo banho, ficaria indignada. Então, naquele tempo, sim, naquele tempo era um gesto de cordialidade, de boa recepção, cortesia da pessoa que recebia a visita. Hoje, já há outras maneiras, né? Há países ainda em que as pessoas são recebidas, homem que beija homem, dá um beijo no rosto, como sinal de boas-vindas. Talvez aqui no Brasil seja diferente. No Brasil a gente recebe a pessoa com tapinha nas costas, um aperto de mão, coisas assim. Mas é a nossa maneira também de dizer àquela pessoa que ali na nossa casa, nossa residência, ela é muito bem-vinda e ela é muito bem aceita por nós. Então aqui neste texto de hoje, o Senhor está nos mostrando essa verdade. No versículo 16, o Senhor diz de amém em amém, ou seja, de verdade em verdade. O amém é uma verdade, né, que nós expressamos. O servo de Deus, ele falou, não é maior que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, o próprio Jesus Cristo era o enviado do Pai, porque esse é o tema do Evangelho de João, o enviado do Pai. Você não pode esquecer nunca isso, quando ler o Evangelho de João, o enviado do Pai, ele é o enviado do Pai, mas ele mesmo nasceu numa manjedoura, ele mesmo foi auxiliar de carpinteiro, ele mesmo não tinha onde morar, dependia da amizade das pessoas, dependia do carinho, então ele foi um peregrino humilde que passou por aqui. Quando ele foi para o batismo, no Rio Jordão, com João Batista, ele não deu uma ordem
olha, João Batista, venha me batizar, exijo que você compareça a tal hora, assim, e me batize. Não, ele foi quietinho, lá, esperou aquela fila de gente que João estava batizando, e depois de todo aquele batismo, ele lá esperando, chegou a sua vez, e humildemente ele foi lá e recebeu o batismo. Essa humildade é muito importante. Há poucos dias falei numa mensagem do nosso culto sobre a importância da humildade. Principalmente nesse mundo, né, irmãos, que estamos vivendo de tantas vaidades. Todo mundo querendo aparecer, ser mais que os outros. E então é necessário restaurar a humildade, porque os humildes verão a Deus. E quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Então, a importância da humildade. No versículo 17 deste livro de João, o Senhor diz assim: e se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A prática exige continuidade. Para você ficar prático em alguma coisa, você tem que repetir várias vezes. Ou seja, ser cortês o tempo todo, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa altruísta com os outros. É uma cerimônia, digamos, uma atitude simbólica, mas que tem que se repetir o tempo todo. Não é como acontece hoje em dia, que você sabe, né? Você que acompanha aí a vida eclesiástica das comunidades sabe que tem igreja que lava os pés uma vez por ano, né? É uma cerimônia que acontece ali, mas não é isto que o Senhor está falando. Ele está falando de praticar. Dia a dia eu tenho que lavar os pés dos irmãos, não literalmente falando, mas sendo cortês e humilde com todos. E ele fala mais no versículo 8: não falo a respeito de todos, porque conheço aqueles a quem escolhi, mas para que se cumpra a escritura, aquele que come o meu pão levanta contra mim o seu calcanhar. Eu chamo a atenção de você para essa palavra bonita que está aqui no texto: eu vos escolhi. Porque, na verdade, irmãos, existe sim a predestinação. Existem sim os escolhidos de Deus. Este é meu filho amado, a quem eu escolhi. Então, Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, e é uma doutrina linda, mas nós não vamos ficar aqui comentando sobre uma doutrina da igreja, né, presbiteriana do Brasil, a predestinação. Mas destacar no texto, no versículo 18, a palavra escolhi. Eu escolhi. Foi um ato de liberdade, Jesus. Ele, como Deus, também que é, e soberano, escolhe. Escolhe aqueles que lhes são seus. E isso é uma coisa linda, né? Que bom quando você se sente um escolhido, né? Quando você, puxa, que bom que Deus olhou para mim, que bom que Deus teve misericórdia de mim, que bom que Deus me chamou para ser seu filho, para estar no seu rebanho. É uma bênção maravilhosa. No versículo 19, ele disse: eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, saibais ou creiais quem eu sou. Jesus então não deixou encoberto aos discípulos os planos que ele tinha, o que ele veio fazer desse mundo, qual era o objetivo da sua vida. Mas ele sabia da fraqueza da fé dos discípulos, por isso ele não revelou tudo para eles assim, de forma muito clara. Ele foi aos poucos revelando o que ia acontecer, que ele ia ser preso, que ele ia ser traído, que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar, de acordo com a fé e a capacidade deles entender essa verdade. Conforme eles permitiam o entendimento, ele ia falando então destas realidades espirituais que ele veio trazer. É claro que depois eles entenderiam tudo. Depois eles veriam Jesus ser morto, veriam o sepultamento, e depois eles veriam Jesus ressurreto junto deles, conversariam pessoalmente com eles, e veriam que coisas maravilhosas, e depois eles sairiam para falar dessas verdades tremendas que eles conheceram vivendo com Jesus. Mas ele disse: antes que aconteça, para vocês não ficarem escandalizados, olha, nós acreditamos nele, ele foi morto. Antes que isso aconteça, eu vou dizer o que vai acontecer. Vai ser assim, assim, assim. Foi revelando
para eles essas verdades. Em verdade vos digo, ele disse, quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. E quem me recebe, recebe também o que me enviou. Quem vos receber, recebe a mim. E quem receber a mim, recebe quem me enviou. De novo, hein? Aquele tema básico de João, o enviado do Pai. O que foi enviado e quem envia. De novo, ele fala ao tema principal do Evangelho de João. Eu agora estou enviando vocês. O Pai me enviou e eu agora envio vocês ao mundo. Ide por todo o mundo, preguei o Evangelho a toda criatura. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Ele também diz, ensinando as coisas que eu vos tenho ensinado, fazendo discípulos, etc. e tal. Então a missão é dada. O Senhor foi enviado com uma missão. Está bem clara nesse texto. Mas ele também deixa que essa missão tenha sequência conosco. Eu gosto muito do início do livro de Atos, porque ali o evangelista Lucas diz que aquele livro de Atos é um relato de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E quando você lê, então, atentamente esta expressão, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, fica ali uma pergunta. Sim, mas quem vai terminar, então, o que Jesus começou a fazer e a ensinar? Quem dará sequência a este trabalho? Eu e você. Nós é que estamos aqui para dar sequência à missão de Jesus, de ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas. E o mundo todo jaz maligno. Então tem muito trabalho para mim e para você. Precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor e com disposição e alegria anunciar o seu Evangelho. E eu queria encerrar nosso estudo de hoje com uma ilustração. Preste bem, ilustração é um fato, não é uma verdade, é uma maneira de evidenciar uma verdade. Conta-se, né, no caso da ilustração, que Jesus, tendo morrido, ressuscitado, feito a sua missão nesse mundo, chegou aos céus e foi recebido com alegria pelo arcanjo Miguel. E o Miguel perguntou, então, senhor, a obra então foi feita? Sim, sim. O Senhor morreu, deu a vida pelos pecadores? Sim, deu a vida pelos pecadores. E essa mensagem, ela vai se espalhar pelo mundo? Sim. Mas como que ela vai chegar lá? Sim, eu deixei um plano feito. Deixei lá discípulos. E eles é que irão falar de pessoa para pessoa. E essas pessoas irão falar para as outras pessoas e assim por diante, até que todo mundo creia. Ah, Senhor, disse o arcanjo Miguel, mas se esses homens não fizerem a missão, e se eles falharem? O Senhor disse, então, a minha missão terá sido perdida, porque poucos irão ouvir falar de Cristo, da salvação que Ele veio fazer no mundo. Eu preciso desses homens fazendo a missão, para que ela chegue a todas as pessoas. Então, que nesse estudo deste domingo, vocês se sintam comissionados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vocês se sintam um enviado. Quando você entrar numa casa, quando você falar com um amigo no trabalho, quando você tiver a oportunidade de compartilhar com um parente, não tenha vergonha, constrangimento. Não. Fale. Fale com ousadia, com educação, é claro. Mas fale com humildade, como nós estudamos hoje aqui. E também se disponha a fazer o Evangelho vivido. Não só da boca para fora, mas como Jesus fez, eu vos dei exemplo. Sirva as pessoas. Se disponha a ir no hospital com aquele doente, se disponha a levar a cesta básica para a família carente, porque isso aí também será uma maneira de tornar o Evangelho uma palavra viva. A pessoa não vai dizer assim, só fala de Deus. Ela diz, esse aí vive o Evangelho. Esse pratica o que aprendeu de Deus. Essa pessoa sabe que Deus é amor e Ele é amoroso. Então, com palavras, com gestos, faça a missão. Seja também um enviado do Pai para que o mundo creia e seja salvo. Um grande abraço a todos, um bom domingo, mas agora receba uma última oração
para que Deus abençoe a sua missão. Vamos então orar? Pai Santo, agora que nossos queridos irmãos acompanharam-nos até esse momento, nesta lição, nesse estudo do Evangelho de João, queira Deus que todos se sintam participantes dessa grande missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Não nos deixe intimidados, Pai, pelas ameaças do inimigo e nem pela reação às vezes negativa das pessoas. Queira que possamos falar a tempo e fora de tempo do grande amor de Deus e que através de nossas palavras e também de nossos gestos de amor, de carinho, as pessoas entendam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e muitos venham a crer e serem salvos. Esta é a nossa oração, Senhor. Abençoa todos os nossos alunos em nome de Jesus. Amém e amém. E até domingo que vem com mais uma parte do Evangelho de João que iremos na sequência estudar. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia.